Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Isso mesmo. O Senhor Deus, ele tem um plano para cada um de seus filhos. Em Jeremias, capítulo 29, e o versículo 11, Deus ele vai falar o seguinte: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Deus estava falando para o povo que estava exilado na Babilônia. Deus estava trazendo para eles uma palavra de esperança e de conforto para um povo que estava cativo, sem nenhuma esperança. E o Senhor vai falar para eles: olha, eu conheço os planos que tenho para vós. O meu plano é de fazer vocês prosperar. O meu plano é que vocês tenham esperança e um futuro. O plano que Deus tem para nós não é um plano de fracasso, não é um plano de miséria, não é um plano de derrota, não é um plano de desesperança. Não, o plano de Deus é que nós prosperemos, de que nós venhamos avançar, crescer e frutificar e prosperar. Deus ele tem um plano para nós de esperança. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos bons e não maus. São pensamentos de paz e não de guerra. Porém, esse povo aqui estava exilado. Por que estava exilado? Porque estava indo contra o plano de Deus. Eles escolheram viver os seus próprios planos, seguir os seus próprios caminhos. Esse povo não quis seguir o plano de Deus, não quis andar nos caminhos do Senhor. Foi um povo desobediente, queria ter a sua própria autonomia de fazer o que queria. E Deus aqui já havia levantado profetas para pregar. Jeremias já estava anunciando a destruição desse povo, o caminho que eles escolheram a andar, os planos dele, os pensamentos dele, dessa nação, desse povo, estava levando-os a um caminho de destruição. E pela misericórdia, Deus levanta um profeta e começa a pregar, começa a ministrar a palavra de Deus ao coração deles, mas eles endureceram o seu coração. Quiseram ser independentes. Eu quero ser como as nações vizinhas são. As nações vizinhas têm um Deus visível, palpável, onde nós podemos tocá-los. E aqui nós já podemos aprender uma lição. Que todas as vezes que nós tentarmos viver independente de Deus, nós vamos fracassar. Nós vamos nos frustrar. Essa independência vai nos trazer grandes consequências. Desde o início da história, quando Adão e Eva escolheram viver o seu próprio plano, viver as suas próprias escolhas, eles sofreram, eles foram expulsos, eles foram sentenciados à morte. Então, sempre que a gente quiser viver desligado de Deus, nós vamos ter consequências gravíssimas na nossa vida. E Deus vai falar para esse povo: olha, vocês vão passar 70 anos no cativeiro. Mas quando vocês orarem, olha que coisa linda, quando vocês se lembrarem de mim, quando vocês clamarem a mim, eu vou me deixar ser achado por vós. Vamos dar uma olhadinha que Deus fala para eles aqui, ó. 29:13 vai dizer: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser achado por vocês, declara o Senhor. O Senhor diz para eles: vocês me acharão. Mas quando vocês me buscarem de todo o seu coração, quando vocês me procurarem, quando vocês orarem, quando vocês reconhecerem que eu sou o seu Pai, que eu sou o seu Deus, que os meus pensamentos são pensamentos bons e não pensamentos maus. Aí vocês vão me buscar de todo o seu coração e eu vou me permitir, eu vou me deixar ser achado. Eu vou permitir que vocês me encontrem. Esse Deus é maravilhoso. Aqui está o segredo. Se você
trilhou os seus próprios caminhos, se você não ouviu ou não está ouvindo a voz de Deus, se você não está atentando para os caminhos que o Senhor traçou para você, eu quero te dizer, colabore com os planos de Deus. Colabore com os pensamentos de Deus. Porque se cada um de nós colaborarmos para viver os planos que Deus tem para nós, nós vamos ter sucesso em tudo aquilo que nós fizermos. Nós vamos prosperar em tudo aquilo que nós colocarmos à nossa mão. Porque a vontade de Deus é que nós prosperemos. Mas em tudo nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. Porque a palavra vai dizer que se Deus não for edificador da casa, então não adianta construí-la, ela é frágil. Se Deus não for o vigia da cidade, então não adianta colocar os guardas, porque eles são frágeis. Mas se Deus for o centro dos nossos planos, Ele vai prosperar. Se Deus for o centro da nossa casa, se Ele for o alicerce da nossa família, nós vamos prevalecer, nós vamos prosperar. Se Deus fizer parte dos nossos planos do dia a dia, se Ele for a edificação, se Ele for a coluna, aí sim, nós teremos sucesso em tudo que fizermos. Se Deus Ele for o guarda, né? Se Ele for o vigia, aí nós podemos dormir tranquilo, sossegado, não vamos ter medo. Não vamos sofrer danos algum, porque Ele está cuidando de nós. Mas quando nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, nós vamos ter o resultado que o filho pródigo teve. O filho pródigo quis ser independente, quis viver os seus planos, os seus objetivos, pediu a sua parte da herança do seu pai, queria viver desvinculado à família, desvinculado ao pai. Ele queria seguir o caminho dele, ser independente. Mas ele teve grandes prejuízos. Perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo. Ficou na sarjeta, cuidando de porcos. E pior que cuidar dos porcos era desejar comer o alimento do porco. Porque não tinha como se sustentar. Veio sobre aquela terra uma grande fome. Deixa eu te dizer, se você é cristão, se você conhece a palavra de Deus, se você conhece o amor de Deus para com a sua vida, querido, querida, não tente viver desvinculado, independente, aventurar por aí. Não, nós somos completamente dependentes do Pai. E os pensamentos que Deus tem para você é pensamento de paz e não de guerra. E te digo, se você está passando por alguma dificuldade, porque você resolveu seguir o seu próprio caminho e isso te trouxe uma consequência, está aí aprisionado, né, por atitudes erradas que você tomou, eu quero te dizer que se você se arrepender de todo o seu coração e buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a verdade, Ele vai te ouvir, Ele vai te sarar, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai te conduzir aos planos que Ele tem para você. Mas é necessário que haja um arrependimento genuíno em nossos corações. E que cada um de nós reconheça que Deus, Ele tem o melhor caminho para nós. E que nós devemos colaborar, cooperar para viver os planos de Deus, para viver os planos do Senhor. Então, se está acontecendo alguma coisa na minha, na sua vida, que saiu fora do controle, não é que Deus é mau, não é que Deus ele quer o seu mal, é que você escolheu seguir os seus próprios caminhos, o desejo do seu coração. Em Jeremias vai falar, enganoso é o coração do homem, enganoso é o nosso coração, mas o coração de Deus não. O coração de Deus é perfeito e é verdade. E Ele nos guiará a viver a prosperidade, a esperança e o futuro. Nós vamos viver a prosperidade de hoje, a esperança de amanhã e o futuro em segurança. Nós vamos viver cada fase da nossa vida em segurança e em confiança, porque em tudo o Senhor nos guiará e nos ajudará. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que o Espírito Santo venha assim
ministrar essa palavra no seu coração, trazendo esperança para você, que independente do estado que você se encontre, Deus ele quer restaurar a sua vida. Deus ele quer te trazer de volta para o lugar de origem que você estava. Aqui o povo de Israel, por causa do pecado, da desobediência, eles foram levados para a Babilônia para viver o cativeiro. Mas quando eles reconheceram que há um Deus no céu, o único Deus, eles clamaram de todo o coração, Deus trouxe de volta para a sua terra e restaurou as suas vidas. E eu creio que assim o Senhor também fará em nossas vidas. Se essa palavra falou o seu coração e te ajudou, então compartilhe com alguém que também esteja necessitado e curta para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa mostrar para mais pessoas. Um beijo da minha alma para a sua alma e até o próximo vídeo.